por ser um dos sinais, uma das marcas daquele que é verdadeiramente salvo, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós agradecemos a Deus em todos os momentos, dizia Paulo, em tudo dai graças. Portanto, em todas as circunstâncias devemos louvar e agradecer ao nosso Deus. Vamos agora para o nosso texto, para a reflexão desta manhã. Estamos no capítulo 12 da Carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus. Este é um capítulo em que o autor vai elevar o seu ensino ao patamar mais alto, para falar da nossa realidade como Igreja do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo que segue, o capítulo 13, acaba por ser algumas aplicações finais antes de terminar. Mas neste capítulo 12, então, encontramos o foco do nosso autor, onde a fé cristã encontra a sua força, a sua segurança. Como ele já tinha dito, olhando para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Hoje vamos ler os versos 14 até o verso 17. Essa parte podia ir até o versículo 29, mas vamos deixar o verso 18 para outra oportunidade. Pela sua linguagem, assim à primeira vista complexa, então vamos deixar esse trecho das Escrituras um momento especial para tentarmos tratar todas essas imagens que o autor está a levantar ali e porque que ele foi buscar esses dois montes para estabelecer duas verdades teológicas, o Monte Sinai e o Monte Sião. E nós veremos o que um monte significa na Bíblia e o que o outro significa ou representa também. Então, para termos algum tempo de meditação disso, vamos deixar para a outra oportunidade. Hoje vamos voltar um pouco atrás e depois continuar até o versículo 17. Então, vou ler a partir do versículo 14. Capítulo 12. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado até aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pelas bênçãos da salvação que temos em Cristo. Obrigado pela bênção da comunhão cristã que podemos desfrutar uns com os outros. Obrigado, Pai Santo, pela igreja que aqui se reúne, por cada irmão, por cada irmã que faz parte da nossa experiência e também da nossa jornada de fé. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós reconhecemos a tua bondade e a tua paciência para conosco. Obrigado por tudo que continuas a fazer no nosso meio e nas nossas vidas também. Peço-te agora, Pai, que tu nos orientes durante o tempo da meditação da tua palavra, que ela venha diretamente ao encontro das nossas necessidades e produzir os resultados que tu planeaste já para cada um de nós. Fala aos nossos corações, sensibiliza os nossos corações e as nossas mentes também, para que no final deste culto, ó Pai, possa haver transformação em cada um de nós e um desejo cada vez mais forte de te seguirmos e também de te servirmos como teus filhos que somos. Abençoa-nos, peço também que tu me ajudes, que tu me capacites na exposição da tua palavra, para que o teu povo possa entender com a capacitação dada por ti. Ajuda-me, Pai Santo. Preciso do teu auxílio, da tua capacitação também. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, fazendo já um resumo deste capítulo, indo já para o texto que nós deixamos propositadamente. Se os irmãos virem ali, a partir do versículo 18, estou a fazer algo um pouco fora da homilética normal,
o autor vai apresentar duas realidades. Ele está a pensar em dois testamentos, em duas experiências, e essas duas experiências são representadas por dois montes que marcaram a história da fé em Israel. O Monte Sinai, que nós nos lembramos, o primeiro monte de contacto entre o povo e o seu Deus. É onde Moisés, o instrumento de Deus, o representante daquela nação, o instrumento que Deus usou para libertar o povo de Israel, foi até ao monte receber os 10 mandamentos. Portanto, a constituição legal e espiritual para a nação e o povo de Israel. Então, o Sinai ficou marcado por realidades que fizeram com que o próprio povo ficasse com medo e até se recusasse a aproximar-se de Deus. E o autor vai fazer algo em termos teológicos profundo aqui. No versículo 22, ele diz agora: nós que estamos na nova aliança, portanto, os crentes para quem, ou para os quais ele estava a escrever, e eles chegaram a um outro monte, ao Monte Sião. Então ele diferencia o Monte Sinai do Monte Sião. O que é que eles têm em comum e o que é que eles têm de diferença? E ele então vai estabelecer uma sequência de experiências ou de realidades que caracterizam o Monte Sião. Depois apresenta Jesus Cristo como mediador e dá conselhos finais para que ninguém despreze essa experiência do Monte Sinai representado pelo mediador do Senhor Jesus Cristo. No fundo, ele está a voltar ao princípio, não sei se não se lembram, ele disse logo na introdução da carta que Deus no passado falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antigos profetas, todos aqueles que fizeram parte da história do Antigo Testamento. Inclusive o próprio Moisés foi a figura principal, digamos assim, na recepção das instruções da parte de Deus. Aquele homem foi agraciado por Deus com tábuas e o próprio Deus, diz a Bíblia, escrevendo as regras de funcionamento daquela nova nação que estava para se preparar. E o autor, conhecendo bem a Bíblia, a história sobretudo do Antigo Testamento, estabelece essas duas realidades e depois dá o conselho final para que quem pertence à nova aliança, portanto, não pode desprezar essa bênção, porque o Deus da antiga aliança é o mesmo Deus da nova aliança. É claro que há diferenças nas duas alianças, mas o Deus que mereceu reverência no Antigo Testamento, na antiga aliança, é o mesmo Deus também que merece a mesma reverência no Novo Testamento. Nós depois iremos ver isso e ver quais são as implicações na vida prática de cada um de nós. Mas voltando agora ao nosso texto que nós acabamos de ler e fazer uma pequena recapitulação daquilo que tem sido o ensino do nosso autor aqui no capítulo 12, ele começou por mostrar que nós temos que encontrar motivação naqueles que viveram antes de nós. Eles são como adeptos, como pessoas lá nas bancadas, olhando para a nossa jornada. É claro que ele não ensina, nunca a Bíblia ensina isso, que eles têm alguma influência em nós. Esse foi o erro crasso da perspectiva católica, que aquelas pessoas que morreram, que já partiram neste mundo como crentes, os santos, chamados santos, podem ter alguma influência na nossa vida. Nós sabem que há a invocação de santos. Eu já contei aqui a história de duas freiras, que eram minhas colegas da escola normal, da escola pública, e eu fiquei doente num período, então uma delas, eu faltei, quando apareci, ainda magro, foi uma doença, foi um estado muito grave, e ela era próxima, era amiga, aconselhando-me, etc. Então sugeriu-me, só eu sei e conheço um santo que pode interferir na sua vida e só pedir a ele e essa experiência de doenças vai ficar longe de ti. Então tinha uma imagem de um santo, que era um santo de cura, há vários, mas para ela aquele era o santo. Então, e muitas vezes o texto invocado é este aqui, para dizer que essa nuvem de testemunhas tem influência na vida dos crentes hoje. Eles não só são testemunhas que passaram, exemplo da fé, mas podem ser invocados para influenciar a nossa vida presente. Ora, a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia usa essa nuvem de testemunhas como motivação, olhando para aqueles que já viveram pela fé, que morreram pela fé e pensando neles
naqueles que ele mencionou aqui e aqueles que ele não mencionou como exemplo de fé. Homens e mulheres que resistiram à vida e morreram amando a Deus e obedecendo a Deus. Então, eles são como uma novela, usa essa imagem de pessoas que estão na bancada apenas para dizer que eles devem servir-nos de motivação. Pensando que aquilo que nos aconteceu, ou que nos acontece a nós, já aconteceu a muitos, alguns até morreram por causa da sua fé. E para além da motivação que temos que encontrar, ele apresenta-nos o desafio. Qual é o desafio que nós temos? Se os antigos são a motivação para nós, qual é o nosso desafio presente? Então ele diz: o desafio presente é deixar todo o embaraço, todo o pecado que está perto de nós, para que possamos correr livremente a carreira que nos está proposta, não é? E ele apresenta o alvo, ou o foco. Se a motivação são os antigos, se o desafio, é tomar decisões, abandonar tudo aquilo que impede a nossa relação com Deus, qual deve ser o foco principal dos crentes para que possam prevalecer na sua fé? E ela apresenta o foco ou o alvo como Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E ele, não contente com isso, ou não satisfeito com isso, ainda vai apresentar Jesus Cristo como um exemplo da verdadeira fidelidade. Ele já tinha traçado no capítulo 11 os heróis da fé, mas ele sabe que esses homens viveram pela fé, Deus deu testemunho sobre essas pessoas, mas eram pessoas falíveis. Quando nós vemos a vida de Davi, a vida de Sansão, a vida de outros, não eram pessoas perfeitas. Então ele tinha que terminar com um exemplo perfeito de alguém que obedeceu a 100% à vontade de Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso é que ela apresenta Jesus Cristo, para que nós possamos seguir o seu exemplo. Ele, olhando para o futuro, para as consequências da sua obra, não desistiu, não se importou com a vergonha pela qual passou, e por isso mesmo ele foi premiado, diz ele, estar sentado ao trono da graça de Deus. E ele apresenta Jesus como exemplo daquele que suportou as contrariedades humanas, para que nós não desistíssemos, mesmo enfrentando lutas na fé. E ele sai desse exemplo de desporto, atletismo, vai então para o exemplo da família. Então ele vai apresentar Deus como o nosso Pai. Ele diz aos seus ouvintes de que eles ainda não chegaram ao limite do teste. Têm sido testados, estão a passar por dificuldades, mas ainda, enquanto na luta contra o pecado, ainda não chegaste a derramar sangue. Ou seja, ele está a fazer um contraste aqui. Jesus obedeceu até ao fim e morreu. Derramou o seu sangue, levou o seu compromisso até as últimas consequências. E o autor está a dizer: isso ainda não nos aconteceu. Ainda não aconteceu convosco. Vocês estão a sofrer e eu reconheço isso. Estou aqui para incentivá-los, mas vocês ainda não chegaram a esse limite. Então ele mostra que um dos meios que Deus usa como pai para educar os seus filhos, para ajudar os seus filhos espirituais a terem fé firme, é a disciplina. Então a disciplina não é contrária ao amor, antes pelo contrário, o verdadeiro amor disciplina. E nós sabemos que essa palavra portuguesa, disciplina, inclui 3 elementos, não é? Aqueles que estudam a pedagogia sabem que a disciplina, aliás, a própria palavra disciplina significa no original paideia, quando vê a nossa palavra pedagogia, pedagogo, portanto o ensino. Inclui 3 elementos principais: instrução, educação e correção. Ou seja, a disciplina é uma instrução, em primeiro lugar. Orientações. Qualquer pessoa, aluno, atleta, tem que ser orientado e conhecer as regras da física, da matemática, do português, da geografia, estudo geral. Enquanto desporto, tem que saber como se comportar, como se alimentar, as horas do treino, qual deve ser a dieta. Portanto, há ali uma instrução. E depois há uma educação, ou seja, a instrução é acompanhar. É aquilo que o professor faz ao longo de certos meses do ano. Ele vai acompanhando os alunos, instruindo os alunos, mas também educando os alunos. Qual é a diferença entre a instrução e a educação? A instrução é aquela que é dada em teoria, só que a educação acaba por ser a parte prática e o acompanhamento. Só que aqueles que são instruídos e educados não são pessoas perfeitas e às vezes falham e às vezes também se enganam. Então é preciso a correção. Portanto, a disciplina não é só corretiva, ela é instrutiva, ela é
educativa e depois, quando necessário, ela acaba por ser também corretiva. É esse tema que ele vai desenvolver nos versículos que seguem. Ele diz que Deus ama, ou disciplina aquele a quem ama e corrige, e aqui não, açoita ou castiga a todo a quem recebe como filho. Então ele diz que se nós não somos disciplinados, significa, por dedução, que nós não somos filhos. Porque um pai, que deve ser pai, e aqui estamos a pensar no pai não só masculino, mas também pais aqui, como parentes, são pessoas que estão ali para instruir os seus filhos, para educar os seus filhos e para corrigir os seus filhos quando eles errarem. E o que estão a fazer é um investimento no seu caráter. Eles estão ali não para ser amiguinhos, não para os filhos dizer, meu pai deixa-me fazer tudo, a minha mãe deixa-me fazer isso. Esse não é o papel dos pais. O relacionamento entre pais e filhos deve ser o relacionamento mais saudável, porque é onde encontramos as bases para um dia vivermos na sociedade. Mas essa relação tem que ser uma relação que aponta para o caráter dos filhos. O mais importante é que os nossos filhos sejam pessoas cívicas que contribuam para o ambiente social do país onde estão. É esse o orgulho de qualquer pai, apresentar um filho como uma pessoa educada. E todos nós que somos pais, quando vimos alguém dar testemunho dos nossos filhos, era uma menina bem olha, nós nunca tivemos bem educada, sabe agradecer, pede licença, deixa sentar mais vezes, faz isso. E nossos pais sentimos orgulhosos do que alguém chegasse a dizer, olha, menino bem vestido, olha, roupa de marca. Bom, isso tem um valor periférico. O mais importante é que a nossa educação influencia de tal forma os nossos filhos para que eles, de facto, não só se identifiquem com a nossa educação, em certa medida, mas sejam um exemplo. Então é nesse sentido que Deus usa a disciplina para educar os seus filhos. E Ele o faz com um propósito mais elevado ainda do que apenas o bem-estar dos filhos. Vejam aí, irmãos, no versículo 10. Ele diz assim, pois Ele nos está a usar, os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Ele está a usar, por exemplo, do menor para o maior. Os nossos pais humanos fazem tudo para nos educar. Nem sempre o fazem da melhor maneira. Mesmo quando os pais castigam os filhos, nem sempre o castigo é justo. Às vezes os pais se enganaram no comportamento do filho, por isso mesmo tem que ter coragem e pedir desculpa quando estão errados. Não é? E ele diz assim, eles faziam tudo o que podiam. Era o melhor que nos podiam dar para criar em nós algum caráter. Mas, em contraste, ele diz, o nosso Deus, ele nos disciplina de forma correta e para o nosso bem. Não é? E ele acrescenta um elemento teológico aqui, portanto, vejam no versículo 10, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, o propósito final da disciplina de Deus não é só expressar o seu amor, o seu cuidado para conosco, mas formar o nosso caráter para que nós sejamos idênticos a Ele. E em que sentido é que nós somos idênticos? A natureza de Deus é uma natureza santa. Então, toda a disciplina, todas as dificuldades que Deus permite que aconteçam na nossa vida, inclusive até privações, têm um propósito não maléfico, não para nos fazer mal. Não é porque Deus se sente bem em ver os seus filhos, por exemplo, a passarem por dificuldades. Não, Ele tem um propósito único. Isso tudo vai levar esses filhos a reconhecerem que sem mim não são nada, que dependem de mim, têm que voltar para mim e eu é que sou tudo para eles. Então, no fundo, ele está a formar o nosso caráter também. E o autor é consciente daquilo que está a dizer. Né? Sempre que se fala na disciplina, o disciplinado nunca fica contente. Essa é a nossa experiência. E ele diz, toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece motivo de alegria. Nenhum filho que está a ser castigado, quando os pais dizem, não toca no telemóvel toda esta tarde. Ora, não sais desta sala, vais ficar aqui sentado. Ora, não vais brincar no parque. Quando os pais dizem isso aos filhos, aquela mensagem muito agradável para qualquer filho que está a pensar no contrário. E o nosso autor não ignora isso. Disse, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Mas qual é o propósito da disciplina? Mesmo quando não produz alegria imediata, ele diz, porque produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Aqui a palavra exercitado é o que dá a nossa palavra portuguesa ginástica. Aqueles que estão a ser treinados em termos de ginástica. Ou seja, aqueles que fazem exercícios físicos. E o que é que isso produz? Fruto da justiça.
Não é agradável no momento, mas os pais sabem que aquilo que estamos a implantar nos nossos filhos, amanhã vai produzir um fruto. E quando se planta, quando se semeia, ninguém espera o fruto no dia seguinte. Tudo que é um processo natural leva tempo. O fruto só aparece no fim. Ninguém semeia um feijão, planta uma videira e no dia seguinte colhe uvas, etc. Isso não acontece. O fruto é sempre alguma coisa que é o resultado final de um processo de cuidado, de tratamento, de rega, de poda, etc, etc. Então os frutos só serão no futuro. Portanto, vale a pena investir na vida dos filhos, porque vai chegar um dia que eles vão ser adultos, nós já não nos podemos obrigar a fazer certas coisas que obrigávamos quando eram pequenos, mas podemos ver o resultado final do nosso esforço. E qualquer pai, qualquer mãe, sentir-se-á orgulhoso em ver que aquilo que foi semeando no filho ou na filha, hoje está a produzir fruto para o bem-estar do próprio filho. É isso que o autor tem em mente aqui, usa toda essa analogia, e depois volta ao desporto, antes de terminar, ela é um pedagogo nato, versículo 12, por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópidos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Eu sei que na corrida, muitos já estão cansados, os pés já não aguentam, vão caindo, vão tropeçando aqui e ali, mas a razão da minha exortação é que mesmo aquele que já está exausto, não desista, chega aqui ao lado. Então ele fala do desporto, atletismo, fala da vida familiar, da educação dos pais, mas antes de terminar o seu ensino, ele conclui mais uma vez para dizer que eu sei que há pessoas cansadas. Eu sei que muitas vezes vão dizer, basta para mim, eu já não aguento. Parece que a minha fé não está a resultar. Eu creio em Deus, mas vejo a minha vida, parece que as coisas não acontecem como eu sonhava. Eu sou filho de Deus, a Bíblia garante isso. Mas na minha vida cotidiana parece que eu sou um bastardo e não um filho. Eu acho que vou pôr fim, vou optar por outras vias, etc, etc. Então o que está a dizer, não façam isso. Não façam isso. Mesmo aquele que já é coxo, faça tudo para continuar a caminhar e não se desviar. É esse o contexto todo que ele, então, dá essa orientação nos versículos dele. Ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preciso esclarecer. Ele diz, segui a paz. Ele sabe que toda a exortação cristã nunca é uma exortação solitária. Nunca. A Bíblia sempre aconselha o crente a ter consciência da sua experiência pessoal com Deus, mas essa experiência pessoal com Deus, graças a Deus, vive-se no meio da comunidade. Porque lá onde encontramos estímulo mútuo. Ele já tinha dito isso no capítulo 10. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Antes estimulemos, exortemos, porque a vida cristã é uma vida de partilha. A minha negligência pode ser reconhecida por outro irmão que me vai exortar para que eu não permanecesse naquele estado. Então há uma razão para isso. Por isso é que ele diz, seguir a paz. O verbo seguir é perseguir a paz. Sejam pessoas pacíficas. A paz é uma das características, portanto, do fruto do Espírito. Um bom crente é aquele que faz tudo para promover a paz. Aliás, Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, capítulo 12, se a memória não me falha, versículo 18 a 19. Ele diz que, se depender de vós, tende paz com todos. Eu sei que é impossível termos paz com toda a gente, porque nós podemos querer ter uma boa relação com alguém e essa pessoa não está interessada. É uma impossibilidade lógica aqui. Mas ele diz, se depender de vós, então cultivem a paz com toda a gente. É claro que ele está a pensar na igreja aqui, porque ele sabe que a paz entre os irmãos acabará por ser um instrumento pedagógico da parte de Deus para que as pessoas se estimulem uns aos outros a uma vida santa. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse versículo tem criado problemas teológicos sérios aqui. Ele diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Então o que ele está a querer ensinar aqui é que ver Deus é resultado do esforço humano, porque a santificação inclui a obra de Deus, mas também a resposta humana. A justificação é uma declaração judicial divina. A regeneração é a obra inteira do Espírito Santo no coração. Mas a santificação, nós sabemos que é uma doutrina que envolve a obra interna ou interior do Espírito Santo e a resposta do crente.
Então ali há um trabalho, digamos assim, mútuo. E ao afirmar isso, que sem santificação ninguém verá a Deus, parece que ele está a dizer, olha, o que vos vai permitir ver Deus é o vosso esforço ou a vossa resposta àquilo que Deus faz na vida. Se é isso que ele está a dizer, então isso atropela uma das doutrinas fundamentais. Que nós só veremos a Deus pela graça na obra que Cristo realizou na cruz. Mas aparentemente é isso que ele está a afirmar aqui. E eu digo aparentemente, porque não é isso que ele está a dizer. Voltem comigo rapidamente ao capítulo 10. Vamos rapidamente para o capítulo 10. E a Bíblia é maravilhosa nesse sentido, porque ela acaba por dar a explicação ou esclarecer esse mesmo. Capítulo 10, versículo 14. Só um versículo. Ela está a falar da obra que Cristo realizou na cruz. Os outros sacerdotes entram várias vezes, matam vários animais, mas Cristo apenas realizou uma única oferta e essa oferta foi suficiente para salvar a humanidade. Então ele afirma o seguinte, versículo 14, 10, 14. Porque com uma única oferta, vejam aqui, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Esse versículo é fundamental, não é? Mas não está confirmado no versículo 10 também. Então nós sabemos que a salvação, do princípio ao fim, é a obra que Cristo realizou. Mas por que ele diz aqui que sem santificação ninguém verá a Deus? É que a santificação acaba por ser uma expressão exterior de identificação com o próprio Deus que salva. Não é? Não é isso que ele disse no versículo 10, do capítulo 12, que Deus disciplina os seus filhos para que sejam participantes da sua santidade, ou seja, partilhem da sua natureza. O que a disciplina faz não é criar a salvação da pessoa, mas permitir que a pessoa, com o andar do tempo, se identifique mais com o seu Pai, que é santo, do que com o mundo que ele rejeitou. Então a santificação acaba por ser um sinal externo de confirmação de que aquela pessoa conhece a Deus e aquela pessoa verá a Deus no fim. Não é a causa da nossa salvação, não é isso que é fundamental para nós vermos a Deus, mas é uma evidência que todos nós devemos prestar atenção. Se está acontecendo na nossa vida, é porque já há a marca da regeneração santa de Deus e nós somos identificados como filhos de Deus. É isso que eu tenho. Mas ele diga isso, a paz e a santificação. Atentando, ele continua diligentemente, porque ninguém seja faltoso, ou seja, negligente, separando-se da graça de Deus. Nem haja em vós raiz de amargura. Ele disse, cuidado, que ninguém seja negligente na sua fé. A graça não anula a experiência de santidade. A graça não anula o desejo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. A graça não é permissão para vivermos de qualquer maneira porque um dia fizemos uma declaração de fé. Nada disso. Ele diz que ninguém seja negligente. E ele fala de uma coisa que mina a nossa espiritualidade. E ele diz que também, ele fala para que não haja nenhuma raiz de amargura. Amados, a amargura é das piores doenças espirituais com a qual nós nos confrontamos. Uma pessoa amarga, e a palavra amargura é mesmo boa para descrever a pessoa, é aquela pessoa que está sempre mais pronta a reclamar do que a agradecer. A ver os pontos negativos da vida do que os pontos positivos. A pensar mais nos problemas e nos dramas da vida do que nos resultados positivos. E conviver com uma pessoa amargurada acaba por nos contaminar necessariamente. Aliás, o autor diz isso, não é? Que não haja a raiz da amargura. Reparem que ele usa raiz, porque a raiz é invisível. A amargura é uma atitude, em primeira mão, invisível. Só que depois vai aparecendo nas atitudes e nas ações da pessoa. Só que a amargura é uma doença contagiosa. Ela não afeta só o amargurado. Isso nós já lidamos, quando lidamos com uma pessoa que é mesmo amargurada, até cansa de conversar com as pessoas assim. Só conta dramas. A vida está mal, tudo está muito mal. Assim que olhamos, como é que está? A vida... Quer dizer, não há nada assim bom de gratidão. A primeira expressão é o lamento. Não é? É uma pessoa amargurada. E fala isso com um ar de revolta. É aquela pessoa que está tão amarga que tudo o que diz parece que todo mundo é culpado, menos ela. Não é? Só que essa doença não é silenciosa. Ela começa com uma raiz invisível, mas vai afetando.
Por isso é que conviver com pessoas amarguradas, se não houver cuidado e discernimento, nós próprios podemos nos tornar pessoas amargas também. Porque é contagioso, quer dizer, para que não se desenvolva e brotando, deixando de ser raiz e já para a árvore, para as folhas, possa perturbar ou criar perturbação, por meio dela, muitos sejam contaminados. A amargura afeta o amargurado, destrói a sua vida por dentro, nunca vê um recipiente meio cheio, sempre vê meio vazio, tudo é enfaticamente negativo, prefere conversar sobre os dramas da vida do que sobre as bênçãos de Deus, tudo cria revolta e indignação nela, parece que tudo funciona mal e vai perdendo a capacidade de agradecer, de reconhecer o bem feito, etc, etc. E vai influenciar o outro e minando o ambiente onde se encontra. Porque depois todas as pessoas ou evitam ou começam a imitar também. Tornarem-se amargas. E ele, o autor diz assim, isso é perigoso. Não permita Deus que essa raiz brote e se torne uma árvore e não só afeta a pessoa, mas também influencia a vida do mundo. Isso influencia a própria igreja também. Nem haja algum impuro ou profano aqui. Para impuro ele usa a palavra pornos e para profano usa bebelos, que significa uma pessoa imunda, que vive pelos princípios desse mundo, para satisfazer o desejo desse mundo. E ele usa aqui que não haja impuros, aqui, pessoa que usa a vida sexual de forma leviana, e por isso mesmo ela é mundana, porque só vê aquilo que agrada hoje, não espera o amanhã ou o futuro, e ela usa um exemplo negativo de Esaú. Nós conhecemos a história de Esaú lá em Êxodo 19, Gênesis 19, aliás, como ele trocou o direito de primogenitura. Ele tinha um irmão, que era suplantador, Jacó, que se tornou Israel, e um dia desse, com fome, diz assim, eu estou a morrer de fome, cheira-me um bom guisado de lentilha aqui, vamos fazer uma troca. Eu dou-te o meu direito de primogenitura, já que era mais velho, e tu dás-me a comida. Então ele é usado aqui como exemplo daquele que não valoriza as coisas profundas, ele apenas se preocupa em satisfazer os seus desejos agora. Mesmo que isso ponha em causa os valores mais importantes. Essa é a ideia aqui. Então ele, para uma comida que sacia a fome no estômago em algumas horas, ele trocou aquilo que era o privilégio de ter sido o primeiro filho. Ele não se importou nisso também. Ele vendeu o seu direito e o autor, aí na história, se diz, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que é que ele tem medo de dizer assim? Cuidado em trocar as coisas mais importantes por as coisas menos importantes, só porque trazem um prazer imediato. Muitas vezes nós caímos nisso. Aquilo que apela à vista, aquilo que é moda de hoje, aquilo que me dá satisfação hoje, mesmo que isso ponha em causa os valores mais importantes. Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo sobre a ressurreição, ele diz no versículo 19, 15, 19, 1 Coríntios, diz assim, se a nossa fé em Jesus Cristo se limitar apenas a essa realidade aqui no mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é que Paulo está a querer dizer? Se não há vida depois da morte, se não há realidade espiritual mais elevada, e tudo aquilo que envolve a nossa fé, a nossa religiosidade, a espiritualidade, só para vivermos esse pouco tempo, essa meia dúzia, ou se calhar 7, 8, 9 décadas de vida aqui, então somos os mais miseráveis. Mas nós temos que pensar a nossa relação com Cristo, mesmo que essa vida não nos dê tudo aquilo que nós esperamos, o que nós sabemos é que a nossa vida não termina aqui. Então a minha fé em Cristo não é realizada ou agradável só porque Deus me dá coisas aqui, que me satisfazem aqui. Não! Ela até pode privar-me de certas coisas. Mas a minha vida com Cristo aponta para uma vida futura que eu ainda vou experimentar. Mesmo que nesta eu esteja privado. Então, no fundo, por que é que Esaú trocou o direito? Porque ele estava a ver a fome imediata. Não se importou com o valor cultural e espiritual de ser primogênito, com todas as bênçãos, com toda a porção dos bens que o pai deixaria para o primeiro filho. E ele diz aos seus destinatários, eu aconselho-vos que isso não aconteça depois. Por isso, não se concentre apenas nos problemas de hoje, nas dificuldades de hoje, e criar uma amargura de alma. Não. Pense no futuro também. Deus pode estar a privar-vos hoje,
Mas a vossa vida com Cristo vale muito mais do que isso. E Deus não faz isso porque vos quer mal. Não, não é isso. Ele está a criar um caráter santo em vós, para que chegueis até ao fim da vossa jornada. E ele diz que Esaú, quando foi para ser abençoado pelo seu pai, está aí no capítulo 19, 20 e 21 do Êxodo, e o pai tocou e disse: pai, estou aqui para ser abençoado como primogênito. E o pai disse: esquece tu. Sou Esaú disse: eu já abençoei alguém, mas aquele que esteve aqui eu já abençoei. Aquilo era quando um pai fazia isso, dava as bênçãos para o filho, aquilo era permanente. Nós hoje negligenciamos o papel dos pais. Amados, nós estamos numa cultura terrivelmente satânica, em que o valor do pai e da mãe tem sido cada vez mais negligenciado. Aquelas pessoas, aquelas duas pessoas, porque nós vemos ao mundo, têm autoridade primeira, depois de Deus. Cuidado com isso. E os antigos abençoavam: o filho acabou o estudo, peça a bênção de Deus, entrou no mundo do trabalho, peça a bênção de Deus e peça a bênção dos pais. É bíblico isso. Não entra em contradição, em conflito. Irmãos, resolvamos isso. Se houver tensões com os nossos pais, o primeiro mandamento humano com promessa nos 10 mandamentos é honrar o pai e a mãe. Que Deus não permita que isso aconteça. Podemos não concordar com aquilo que são as decisões dos nossos pais, mas eles merecem a nossa honra, porque Deus colocou-os em primeiro plano. Antes do professor, antes do pastor, antes de qualquer outra pessoa. Honra ao pai e à mãe, antes de qualquer líder religioso. Esse é o princípio bíblico. E ele foi lá para pedir a bênção. O pai disse: eu já dei a bênção. Esteve aqui alguém, o irmão mais novo, suplantador, Jacó, se aproveitou, não só ficou com a progenitura do irmão, mas também combinou com a mãe, e a mãe disse: vai lá, o teu irmão é peludo, então põe aquilo na pele do animal, vai lá, e ele já não vê, já é praticamente cego, e ele tocar: faça a voz do teu irmão, e ele foi lá, conseguiu tudo, e o pai abençoou. Quando chegou, aquele que merecia a bênção foi algo mais. Por isso é que o texto diz: ele chorou com lágrimas: pai, não reservaste nenhuma bênção para mim? Então ele ficou tão irado, ele disse assim: eu vou matar o meu irmão. E a partir daquele dia, ele começou a planear a morte de Jacó. E teve que ser avisado pela mãe: fuja, porque o teu irmão está irritadíssimo. Enganou 2 vezes. Enganou, foi burrice dele, o irmão mais velho. Trocou a primogenitura e depois perdeu a bênção. Então o que o autor tem em mente aqui, a usar esses exemplos do Antigo Testamento, é apenas para dizer: há coisas que são importantíssimas e nada pode ocupar o seu lugar. Há valores humanos que são passageiros e nunca podem ser colocados no lugar de valores eternos. Há bênçãos divinas que nós recebemos. Há a relação que nós temos com Deus, que não pode ser trocada por qualquer relacionamento humano, por mais importante que seja. Há valores que devem ser preservados. Muitas vezes, perdidos esses valores, nós já não conseguimos recuperar, como foi o caso de Esaú. Amados, o que o autor tem em mente é mostrar que a relação com Cristo é muito mais do que apenas uma satisfação momentânea nesta vida. E ele está a dizer: sejam pessoas dignas, pessoas que saibam valorizar as bênçãos que têm e não desprezá-las como Esaú fez. Sejam pessoas que sabem valorizar o seu relacionamento com Deus. Busquem a paz, valorizem o convívio cristão. Fiquem perto de homens e mulheres que conhecem Jesus Cristo, com quem podem aprender. E tenham foco na identidade que vocês têm. O vosso Deus é santo e vocês devem viver essa identidade. Persigam, vão atrás disso. É claro que a obra interior é realizada pelo Espírito Santo, mas as respostas diárias são do crente. E evitem que haja uma raiz de amargura. Façam tudo para que o vosso coração, por qualquer engano, por qualquer decepção, crie um sentimento, uma atitude emocional de amargura. Vai afetar a vossa vida, vai tirar a vossa alegria presente, vocês só vão começar a ver mais mal do que bem, e não só isso, vocês vão afetar as pessoas que estão ao vosso redor. Porque a amargura sempre contamina a questão. Evitem tudo isso e vivam em comunhão e em paz. Valorizem as coisas espirituais mais importantes. Amados, que Deus estimule a nossa fé, nos ajude a refletir o que é que tem atrapalhado a nossa caminhada saudável com Deus, o que é que tem minado a nossa santidade, o que é que tem perturbado a nossa paz entre os irmãos,
o que é que tem afetado como um cancro, como qualquer coisa, como um veneno aqui dentro. Eu quase que só vejo coisas negativas, quase que a vida para mim é amarga demais. Como ultrapassar isso? Buscar a graça, ver a glória de Jesus Cristo, a beleza da salvação, a vida eterna que nós recebemos por graça. Irmãos e irmãs que Deus tem colocado na nossa vida para conhecermos melhor a Sua palavra. Olha a experiência de oração, aqueles momentos a sós em que estou lá sozinho e não quero estar com mais ninguém, só quero estar com o meu Pai. Todos esses privilégios devem estar à tona para evitarmos aqueles momentos negativos que a Bíblia condena, ou como o autor aqui ataca e condena também. Que Deus nos abençoe a todos. Cada um faça essa oração em silêncio, pedindo ajuda e auxílio do nosso Deus, para a sua honra e para a sua glória, e para a nossa edificação também. Amém.